Na madrugada de 23 de julho de 1993, mais de 70 crianças e adolescentes em situação de rua dormiam nos arredores da Igreja da Candelária, um dos cartões postais do centro do Rio de Janeiro. Perto da meia-noite, 5 policiais da Paisana desceram de 2 carros com placas cobertas e abriram fogo contra os jovens que dormiam nas cercanias da igreja. Ao todo, 8 meninos entre 11 e 19 anos foram mortos pelo atentado impetrado pelos policiais. Neste episódio de estreia do Plantão de Polícia, vamos rememorar essa trágica história para sabermos os detalhes de como ela ocorreu, qual foi a motivação do crime, quem são as vítimas, a repercussão do caso e como estão os sobreviventes e os responsáveis por essa barbaridade. Há quase 3 décadas, mais precisamente há 28 anos, o Brasil e o mundo foram abalados por uma chacina em pleno centro da capital fluminense. Como já mencionado, 5 policiais foram responsáveis por esse crime brutal, que matou e feriu vários jovens em situação de vulnerabilidade social. Todavia, essa história começou efetivamente um dia antes, em 22 de julho. Nessa data, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, havia organizado uma manifestação próxima à Candelária. Então, o policial militar Marcos Vinícius Emanuel estava no local e acusou o líder dos Garotos Sem Tetos, conhecido como Come Gato, Marcos Antônio Alves da Silva, de 19 anos, de estar usando cola de sapateiro como entorpecente. A abordagem do policial resultou em um atrito entre o policial e os jovens, tendo como ápice uma revolta das crianças em que uma delas jogou uma pedra que quebrou o vidro da viatura. Com efeito, Marcos Vinícius prendeu o Come Gato e a criança que jogou a pedra. Na delegacia, ambos foram liberados porque cheirar cola de sapateiro não era ilegal e o outro menino era apenas uma criança. Porém, o policial Marcos não aceitou a decisão do delegado. Então, no dia seguinte, ele e outros policiais começaram a intimidar os jovens com gritos ameaçadores no dia da chacina. É nesse momento que entra uma personagem muito importante dessa notícia. A educadora Ivone Bezerra de Mello fazia um trabalho voluntário, educando os menores carentes, e ao ver que eles estavam sendo ameaçados pelos policiais, deixou fichas de telefone para que eles ligassem caso precisassem de ajuda. Após a chacina, ela foi a primeira a chegar ao local, pois um dos meninos usou as fichas para ligar a ela, suplicando por ajuda. Ela, pois, chegou rapidamente ao local. E tem uma cena ali que você está junto com eles de madrugada. Eu ia. Assim que aconteceu, você foi para lá? Olha, na Candelária sim, porque eu fiquei com eles até as 8 horas da noite, e aí mais ou menos 11h30 os policiais chegaram atirando, e logo os 3 meninos que eu dei a ficha me ligaram. Incrível, né? Você fica pensando como é que as coisas acontecem. A família toda foi dormir, eu fiquei acordada vendo televisão, vestida. Isso fez com que eu rapidamente estivesse na Candelária, não sei a mão de quem foi, mas naquela noite eu estava pronta para isso, né? Para ir. E quando eu estava com aquelas crianças na rua, elas todas abraçadas comigo durante a noite toda, muita gente pergunta, o que você pensou? Eu disse, meu Deus, eu pensei que se eu estou aqui para alguma coisa se eu estou aqui a noite toda abraçada com essas 60 crianças, alguma coisa eu vou ter que fazer e continuar. E foi aí que foi o breaking point na minha vida, onde eu resolvi fundar a escola, primeiro debaixo da ponte, depois na Maré. Ivone Bezerra ficou até às 6 horas da manhã com as crianças em meio aos corpos e ao sangue das vítimas, sem que ninguém aparecesse para prestar socorro. Até hoje, Ivone, com 74 anos, mantém um projeto social, a Escola Urerê, que educa crianças e jovens carentes. O único sobrevivente do atentado foi Wagner dos Santos, que realmente estava envolvido com as crianças desalentadas na Candelária. Ele estava passando próximo a 2 meninos do grupo e depois dos policiais já terem fuzilado 6 crianças, procuravam mais vítimas e atiraram em Wagner. Ele se tornou a principal testemunha do crime, pois sobreviveu a 4 tiros, sendo um deles no rosto. Mesmo depois de tudo isso, Wagner quis ajudar a encontrar os criminosos e fez do hospital o retrato falado dos policiais envolvidos no crime. Depois de 1 ano da chacina, o sobrevivente sofreu mais um atentado, no qual recebeu mais 4 tiros e sobreviveu novamente. Após esse atentado, em 1995, ele pediu proteção ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para poder continuar a colaboração nas investigações com segurança.
Com isso, ele foi encaminhado para morar na Suíça e até hoje permanece lá. Os tiros recebidos o deixaram cego, parcialmente surdo e com traumas físicos e emocionais severos. A voluntária Ivoni, que foi ao local durante o crime, também foi sequestrada e ameaçada por um fuzil por bandidos. E sobrou para você também, porque você foi sequestrada depois. Eu fui sequestrada, sim, qual pela polícia. Pela polícia. Olha, quando eu fui sequestrada, porque eu era testemunha, né, contra aqueles policiais, eu conhecia, eu os conhecia, porque eles estavam sempre por ali. Eu disse, bom, se for a vontade de Deus, eu vou morrer. E é engraçado que quando você está na mira de um fuzil, tantas coisas você pensa. Primeiro um pânico, depois você acalma, dizendo, olha, não tem jeito mesmo. Depois você começa a ficar zangada, porque diz, poxa, não mata por quê? Eu já fico aqui há tanto tempo, por que ele não atira? E, de repente, eles vão embora, não atiram, a mão treme no fuzil, foi embora, me deixou ali. E eu pensei, olha só, eu estou viva. E aí eu pensei de novo que ser salva daquela morte, né, por aquele fuzil, aquele fuzis, ia significar muita coisa na minha vida. Ia significar que eu tinha a missão de continuar, enquanto eu fosse viva, a fazer aquilo que me propus quando eu tinha 13 anos de idade. Quando a notícia dessa chacina veio a público, houve uma repercussão enorme, tanto no Brasil quanto no exterior. A União Europeia, por exemplo, enviou uma carta conclamando que o governo brasileiro investigasse e punisse os responsáveis pela barbaridade. A pressão dos próprios brasileiros também fez com que fosse instaurado um inquérito. Na investigação, descobriu-se que os responsáveis eram policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, cujos alguns integrantes participavam de um esquadrão da morte, envolvido com o tráfico de drogas. Dos 7 réus do processo, 4 foram condenados a penas que somavam 300 anos de prisão. Nelson Oliveira dos Santos Cunha, Marcos Vinícius Emanuel Borges, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Maurício da Conceição. O último citado, Maurício da Conceição, foi morto durante o processo em uma queima de arquivo. Os outros estão em liberdade após cumprirem menos de 20 anos de prisão, beneficiados pela progressão de pena. Contudo, o principal responsável pela chacina, Marcos Vinícius, usou esse benefício para fugir e está há 9 anos foragido da justiça. Depois da chacina na Candelária, os jovens em situação de rua foram levados a um abrigo improvisado por alguns dias. Depois, alguns foram para a Casa da Testemunha, que foi fechada em 1997. Com isso, Ivoni Bezerra conseguiu 4 casas simples no Morro da Cachoeirinha, para onde levou cerca de 40 sobreviventes que estavam desalentados, onde ficaram por alguns meses após o ataque. Ivoni manteve o contato com muitos deles, e conta que quase todos morreram durante a vida adulta por conta de violência e do desamparo. Esse foi o Plantão de Polícia, e esse é o Boletim 24 Horas.